Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares. Pessoal, com a força do nosso Pai maior, vamos em frente na nossa química, ok? Focando na química, pessoal, nós estamos em tabela periódica. Nossa terceira videoaula sobre tabela periódica. Na aula anterior, nós vimos que a tabela periódica possui nomes que nós precisamos saber. O nome das famílias. Onde é que ficam as famílias? Também conhecida por grupos. Elas ficam na vertical. Então, família 1A, metal alcalino. O hidrogênio não faz parte da família 1A. Família 2A, metal alcalino terroso. Elementos de transição externa e ficam dentro da tabela. Elementos de transição interna e ficam fora da tabela. Eu tenho que cuidar essas duas observações. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, eu tenho que cuidar aqui. Não posso chamar de família do oxigênio. E não posso chamar de família do flúor, e sim família dos halogênios e os gases nobres. Ok, pessoal? Muito bem. A tabela periódica foi dividida em 5 partes, certo? Qual é a primeira parte? A maior de todas, os metais. Mais ou menos até aqui são os metais. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer um concurso, ou uma prova, ou um vestibular, uma prova de colégio mesmo, a tabela periódica oferecida é em preto e branco, certo? Com as duas informações aquela, número atômico e número de massa, ok? E que nós descobrimos o número de nêutrons pela diferença dos dois. Então, a primeira coisa que eu faço numa prova é chegar na tabela periódica e tracejar do alumínio dessa maneira assim, uma caidinha para cá, daqui dessa linha tracejada para cá, todos são metais, todos, menos o hidrogênio, é claro. Então a tabela periódica foi dividida em 5 partes, pessoal. Os metais, que são a grande maioria, que a gente chega embaixo do boro aqui, traceja uma linha do alumínio e inclinadinha assim um pouquinho, e daqui para cá eu sei que tudo é metal, pegando esses dois de baixo aqui, família do lantanídeo e actinídeo. Só não pego o hidrogênio, ok? É assim que eu faço para descobrir os metais. Então todos aqui são metais. A grande maioria da tabela periódica, porque vocês vejam toda a tabela periódica, se daqui para cá tudo é metal, o que que sobra? Aqui, pegando o silício e esses outros elementos que nós temos aqui, bem pouquinhos são semimetais, mas está caindo em desuso, ok? Então, semimetais, não metais aqui, os não metais que são poucos, os halogênios e o hidrogênio. Então vejam só, uma divisão, metais, semimetais, que são pouquinhos aqui, que está caindo em desuso, não metais, 3, halogênios, 4 divisões e o hidrogênio, 5 divisões. Ah, mas o hidrogênio é um elemento só e é uma divisão da tabela periódica? Sim. Nós vamos entender por que o hidrogênio não faz parte de nenhuma família. Ele ficou sozinho na tabela periódica. O porquê que isso aconteceu e o porquê que ele não tem família. Tá ok? Muito bem, pessoal. Metais, que são a grande maioria, ó, nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, o berilo, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o radônio. Aqui no meio da tabela nós temos o ferro, nós temos a prata, que é o Ag, nós temos o ouro, que é o Au, nós temos o mercúrio, que é o Hg, vários metais, o zinco, que vocês conhecem, o Zn, ok? Quais as características de um metal? Por exemplo, esse molho de chave aqui. Eu possuo metais aqui, certo? Veja bem, se eu colocar numa tomada, eu vou tomar um choque. Por quê? Porque o metal conduz corrente elétrica. Se eu mergulhar num copo com água quente, esse metal vai esquentar. Se eu mergulhar num copo com água fria, esse metal vai esfriar. Quem nunca pegou um café quente e foi misturar lá com uma colher, se o cabo não é de madeira, todo ele de metal, esquenta o cabo da colher e esfria o café, não é mesmo? Porque o calor passa para o metal. Conduzem, então, corrente elétrica, a maioria são dúcteis,
conduzem corrente elétrica, conduzem calor, a maioria são dúcteis. O que é dúctil? São firmes, ok? Alguns são maleáveis, como o fio de cobre. Então o fio que chega até uma luz, todos já devem ter observado que a gente consegue dobrar um fio, que é feito de cobre, que também fica aqui no meio da tabela periódica, ok? Então estas são as características dos metais: conduzir calor, conduzir eletricidade, a maioria são dúcteis, firmes, não são líquidos, são sólidos. Qual é o único que é líquido que nós temos na tabela periódica de todos esses metais, do alumínio para cá? O mercúrio, aquele que vai no termômetro. O mercúrio é um metal que é líquido. Os outros todos metais são sólidos, como esse molho de chave. Tá ok? Então essas são as características dos metais. E eu preciso saber só as características deles. Porque vejam bem, os não metais vai ser o contrário. Não vão conduzir calor, não vão conduzir eletricidade, não são dúcteis e não são maleáveis. Tá ok? Então por isso que eu preciso saber as características dos metais. Conduzem calor, conduzem eletricidade, são dúcteis, alguns maleáveis, como o cobre. Os não metais, nada disso, não conduzem calor, não conduzem eletricidade. Ah, mas e os semimetais? Bom, são intermediários. Tem característica dos metais e tem característica dos não metais. O silício, por exemplo, é muito, digamos assim, roubado no terceiro mundo para fazer chip de computador. Então esses chips de celular que nós usamos, de computador, tudo envolve silício. Inclusive agora vocês já devem ter observado que algumas baterias de celular acabam estufando. Por que isso? A bateria de celular usa lítio. O lítio ele carrega bastante energia, porém às vezes ele dá um superaquecimento e a bateria acaba estufando. Isso não vai passar mais a acontecer porque eles descobriram que o silício ele não dá esse problema. Então eles vão misturar o silício com o lítio para não ter mais esse problema de estufar a bateria, porque como o silício é um semimetal, ele não vai conduzir tanto calor como o lítio, ou tendo só lítio na bateria. Tá ok? Então a tabela periódica foi dividida em 5 partes.